Olá, já chegamos. Manhã Girassol, edição de quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. Bom dia, bem-vindos a mais um encontro informativo. A viagem termina bem perto das 9 da manhã, com o essencial que marca a atualidade no país e além fronteiras. Bom dia e siga conosco até o final desta jornada. Bom dia, Girassol. E seguimos o nosso começo de manhã. Vamos agora dar uma espreitadela às capas dos principais jornais de Angola e do resto do mundo nesta manhã de quinta-feira. E começamos, como é habitual, com o Diário Nacional, Jornal de Angola, que escreve na sua capa: fábrica de alumínio eletrolítico é inaugurada na Barra do Dande. A unidade cria mais de 1000 postos de trabalho na primeira fase do projeto. Iniciativa do presidente João Lourenço, bispos congoleses e União Africana trabalham para acelerar a implementação da paz na RDC. Criada a comissão preparatória para a visita do Papa Leão XIV, despacho presidencial. Desaceleração da inflação leva a BNA a reduzir taxa de juro. A atribuição do Estatuto da Utilidade Pública às ONGs é uma tarefa do Estado. O jornal O País Nacional escreve na sua capa: João Lourenço chama bispos congoleses ao diálogo para a paz no leste da RDC. Tributação, fuga ao fisco leva a GT a suspender mais de 800 NIFs de empresas no Cubango. Senegal e Marrocos decidem final do CAN 2025. Banco Mundial mantém previsão de crescimento econômico de Angola em 2,6%. E seguimos para o jornal O País de Moçambique, que escreve na sua capa: Daniel Chapo solidariza-se com vítimas das inundações. MEC diz que a extinção do curso noturno será gradual. Transitabilidade volta ao normal na Estrada Nacional 1, entre Muxung e Save. Migração em Nampula detém 9 pessoas por mineração ilegal e falsificação de documentos. O jornal O Público Português escreve na sua capa nesta quinta-feira: mais de 1/3 dos médicos com horas extras ultrapassa limite anual. Nova ordem mundial. A América do Trump está a aproximar o mundo da China. 2 agentes da PSP acusados de tortura e de violência. Groenlândia, reunião na Casa Branca deixa em aberto uma via comum. E vamos agora saber como é que está o trânsito em Luanda. Este primeiro momento sobre o trânsito é com o suporte do Centro Integrado de Segurança Pública, o CISP, que vai nos dar agora as imagens. Estamos neste momento na vila de Cacoaco, onde o trânsito faz-se de forma fluida, tranquila, nos dois sentidos, ascendente e descendente. A circulação é normal. Os automobilistas vão trafegando sem preocupação alguma. Seguimos para outro ponto. Vamos até a Avenida Fidel Castro, mais concretamente no desvio do Zango. O trânsito, quem sai da Via Expressa em direção ao Zango, faz-se de forma tranquila. Já quem sai do Zango em direção à Avenida Fidel Castro, é preocupante. Estamos no anda-para. Os carros vão circulando, mas de forma muito lenta, e começa já a ficar preocupante a esta hora o trânsito para quem sai do Zango em direção à Via Expressa. Seguimos para o Triângulo do Futungo. O trânsito também faz-se de forma tranquila, no sentido ascendente. Ou seja, no sentido descendente o trânsito está fluido, poucas viaturas. Já no sentido contrário,
O trânsito faz-se também de forma tranquila, mas com um número considerável de viaturas, no entanto, sem grandes preocupações. Os automobilistas podem circular de forma tranquila neste ponto da cidade capital. Estamos agora no centro da cidade, mais concretamente no Largo 1º de Maio. A circulação também é fluida, nada de preocupação. Os automobilistas riscam o asfalto de forma tranquila, sem problemas. O trânsito está favorável nesta parte da cidade de Luanda. E vamos agora ao nosso primeiro contacto com o Bom Dia com Energia. Esta semana está a conduzir o Bom Dia com Energia o João Alves. João Alves, bom dia. Bom dia, nós já chegamos. Já damos conta. Muito bom, quer dizer que está atento. Não, mas é verdade. E logo no primeiro momento nós batemos a porta, pedimos licença. E nós, como já sabemos que vêm por aqui, às vezes batendo e outras vezes não. A porta então fica entreaberta. Muito bom. Aquelas portas das casas dos bons vizinhos nos sim, bairros. Tem ali uma cordazinha. É só puxar e entramos. E tu chegas e bates. Com licença, e a vizinha ou o vizinho grita do outro lado, puxa a sua corda. Quer dizer, você entra só já toda hora também a vir. Olha, ainda que digas isso, toda hora também a vir, nós vamos voltar. Não, mas esta não foi para ti, é daquele vizinho bom que nós temos lá no bairro. Eu senti-me assim meio intimidada, só que não. Não, nós somos uma rede, temos esta possibilidade, esta interligação, então não há hipótese nenhuma. A porta para o Manhã Girassol aqui no Bom Dia com Energia está aberta. Exato. E o mesmo acontece do outro lado. Olha, Zola, um bom dia para ti, um bom dia também para a equipa que está a trabalhar aí nesta manhã de quinta-feira e particularmente um bom dia para todos os nossos estimados telespectadores. Bom dia, João Alves, bom dia para si também e para os nossos radiovintes e para o técnico que está aí no outro lado a colocar estas músicas dançantes. Começamos a sentir já o cheiro, no caso do fim de semana. Fim de semana é a sexta mini, como se diz. Tu falavas em cheiro do fim de semana, eu há pouco aqui a falar do cheiro da chuva. O que se chama apelida-se de petrichor. Portanto, isto resulta de quê? Resulta de óleos de plantas e bactérias do solo, a geosmina, que são liberados com a água. Quer dizer, não sei se tu te lembras... Aquele cheiro de terra. Principalmente no mato. No mato, aquele cheiro de terra, cheiro bom. Mas é maravilhoso. Eu não sei se o André também tem sentido isto, mas aqui por Luanda é aquele calor intenso. Exatamente, é difícil. O André não. O André não. Por isso é que ele nem responde, ele diz que Exato. não. É próprio. Mas olha, e a quinta-feira como é que vai ser? A quinta-feira está a ser boa e melhor ainda porque estamos aqui a compartilhar estes momentos com a nossa audiência, rádio ouvintes, telespectadores, internautas, assim e mesmo, vamos seguir até bem perto das 9 da manhã. Hoje, quem é que está aí do outro lado a colocar estas músicas? Nós estamos com o Galácio Santana aqui a fazer esta técnica maravilhosa. O Galácio que também tem sempre este problema de estar a ausentar-se por causa mesmo do material que nós precisamos para oferecer aos nossos estimados radiovintes. E olha, Zola, eu vou-te contar aqui uma cena. Nós tivemos a conversa com, deixa-me só aqui ver a minha cábula o nome, o Alfredo António, a partir da Ponte Partida, aí na zona, nos lados de Viana, agora é Molenvos, aquela zona, e ele falou-nos do mercado. O mercado do Estragalar. Mercado estraga. Olha, João Alves, nós temos assim uns nomes característicos, nomes que ficam. Eu conheci, era mais pequena, na altura, a Feira do Divórcio, no Golf 2. Eu vivi de lá durante um tempo e foi na altura em que estava a ser erguida aquela feira, a Feira do Divórcio. Feira do Divórcio, esse é o mercado de Estragalar.
Então queríamos saber o porquê que é o estraga-mar. Pois, mas então, depois ele disse que havia de investigar, mas ainda assim outras pessoas que viviam lá, ou que vivem lá naquela zona, começaram a nos dar a informação. O Alfredo António que explicou-nos, quem nos disse foi Horácio Nunes. O Alfredo António explica que naquele tempo neste mercado eram realizadas maratonas, havia muita festa mesmo, muito ambiente. Então, os esposos, os maridos, no caso, a quinta e sextas-feiras, quase não iam para casa. Ficavam lá no mercado. Saíam do serviço, principalmente se fosse o final do mês. Ficavam lá parados no mercado, naquele ambiente. Então nunca mais chegavam. O combo acabava e as mulheres tinham de ir buscá-los no mercado. E encontravam lá naqueles ambientes, já estás a perceber. Olha, e então estragava o lar. É a história parecida com a feira do divórcio. Exatamente. E eu perguntei se o mercado continua. Se não, o mercado está lá, continua. Só que pronto, já não tem aquele ambiente. Mas as pessoas também foram crescendo, ganhando mais maturidade, não é? Exatamente. E então, a saírem do serviço, já esquivam a entrada do mercado. Passar mais distante para não entrar no estragalar. Senão é um problema. João Alves, são histórias de Luanda, não é? O nosso dia-a-dia, as nossas vivências, é mais ou menos isso. E já que estamos a comemorar os 450 anos de Luanda, um desafio aos nossos radiovintes trazerem histórias marcantes dos sítios. Exatamente. Os pontos marcantes naquele tempo. São essas diferenças, são essas histórias, esses momentos que fazem Luanda. É verdade. Uma Luanda de antigamente e uma Luanda de hoje. Exatamente. Mas essas histórias continuam escritas com letras de ouro nos corações daqueles que ainda vão vivenciando as histórias. E são boas para passar por os mais novos. São boas por mais novos. Esta do divórcio também gostei. Olha, são histórias e com certeza os nossos radiovintes vão trazer outras histórias. João Alves, qual é o tema em conversa hoje? Hoje estamos mesmo com este tema solto. Estamos a falar da nossa Luanda, estamos a conversar sobre assuntos que às vezes nos vêm. E esta que você deu, uma sugestão muito boa. Os radiovintes de certeza que também apanharam. Então vamos juntar a mais outras que já estamos por aqui a passar. Exatamente. Os ouvintes ligam para nós, os ouvintes mandam mensagens para nós e vão contando essas cenas, vão também falando sobre o trânsito que em alguns pontos está bom, outros nem tanto, mas é a vida, não é? A vida é amanhã de quinta-feira, é a sexta mini, como se diz. Exatamente. É a sexta mini. João Alves, não vou prolongar esta nossa conversa. A qualquer momento eu volto para fazermos aquela conexão tripartida com o Simão João, repórter Girassol, que está neste momento a circular por Luanda e nos trazer a fotografia de como está o trânsito em algumas partes de Luanda. Então, deixa a porta entreaberta ou a corda, se estiver... Está lá. A corda está lá. Não vamos retirar a corda. É só você chegar, puxar a corda e acabou. Exato. A qualquer entrar momento aqui para o Bom Dia com a Energia. Eu vou. Muito obrigado. Boa, muito obrigado. Então, bom dia. Estamos juntos, sim, senhora. E seguimos para a atualidade. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu nesta quarta-feira no Palácio da Cidade Alta os bispos da Conferência Episcopal Nacional da República Democrática do Congo, que elogiaram as iniciativas do chefe de Estado angolano na busca pela paz no leste do país vizinho. De acordo com os religiosos, no terreno, a situação é preocupante, uma vez que as forças do M23 continuam a avançar em várias zonas, tendo mesmo recentemente tomado cidades estratégicas, incluindo Livira, na província do Kivu Sul. Relatos indicam também o registro de confrontos, presença de rebeldes em áreas urbanas e deslocações massivas da população civil, agravando, desta forma, a crise humanitária. Monsenhor Babula Ncholi, secretário-geral da SENCO, enaltece o empenho do presidente João Lourenço na busca pela paz na RDC. Para o bispo, a criação de uma equipa que vai trabalhar com a conferência na elaboração de um processo para o diálogo na República Democrática do Congo é prova suficiente do interesse do presidente Lourenço no fim do conflito no leste daquele país vizinho. A rencontré le président Lourenço. O presidente da República de Angola está de facto preocupado e desejoso a se encontrar uma via para a paz no nosso país. É por isso que o processo de diálogo nacional entre intercongolês e entre todas as partes que envolvem as questões para se chegar à paz no Congo deve de facto começar a ter lugar e o Presidente da República convidou-nos para isso. O Presidente da República indigetou uma equipe
dos seus auxiliares para trabalharem conosco, com vista a prepararmos a agenda para que esse diálogo venha a ter lugar. Nós vamos trabalhar com a equipe que Vossa Excelência ou a Sua Excelência o Presidente João Lourenço indicou para darmos as nossas sugestões e no fecho dos nossos trabalhos iremos ser recebidos de novo por Sua Excelência o Senhor Presidente da República para podermos dar de facto o relatório cabal. Os bispos da SENCO, Conferência Episcopal Nacional da República Democrática do Congo, reconheceram e consideraram monumental o empenho do presidente de Angola e da União Africana, João Lourenço, nos esforços que visam a busca pela pacificação da RDC. O presidente João Manuel Gonçalo Lourenço, o presidente de Angola, está a fazer um trabalho monumental, podemos assim dizer. Poderão se recordar que no mês de março do ano passado, quando nós estivemos cá, logo a seguir o presidente Tshisekedi também efetuou uma visita aqui a Angola e depois disso começamos a ver iniciativas que levavam a poder dialogar com o M23. Razão pela qual seguiram todos que houve aquela iniciativa de Doha. Laquelle le peuple congolais lui est très reconnaissant. Monsenhor Babula Nchole diz também que a Conferência Episcopal da RDC está regozijada pela reentrada do presidente de Angola nos processos de diálogo para o fim das hostilidades entre o M23, apoiados pelo Ruanda, e as forças de defesa da RDC. Agora que Sua Excelência, o Sr. Presidente, retomou de novo as rédeas das conversações, nós, de facto, somos muito gratos por ele e pedimos que Sua Excelência, o Presidente da República, continue a trabalhar nesse sentido, assim que chegar a um acordo com o seu irmão, o presidente Félix Tshisekedi, para poder fazer com que este diálogo intercongolês tenha lugar. Para nós, tem todo o nosso apoio, por isso que nós estamos aqui para trabalhar, para podermos ir ao encontro das vontades dos chefes de Estado. A comitiva dos bispos da SENCO, Conferência Episcopal Nacional da RDC, foi chefiada pelo bispo Muteba Mugala Fulgense, presidente da organização, de referir que, apesar das iniciativas diplomáticas em curso, os acordos de paz têm tido, até o momento, impacto limitado na redução imediata da violência na região leste daquele país. Recorde-se ainda que, na semana passada, o presidente da RDC, Félix Tshisekedi, esteve em Luanda por 2 vezes para abordar com o presidente angolano e da União Africana, João Lourenço, a situação no seu país. E considerando o anúncio feito pela Anunciatura Apostólica em Angola sobre a visita oficial da Sua Santidade, o Papa Leão XIV, ao nosso país, havendo necessidade de se criar uma comissão incumbida de preparar e organizar a visita de Sua Santidade, Papa Leão XIV, o Presidente da República, João Lourenço, determina nos termos da linha D do artigo 120 e do número 6 do artigo 125, ambos da Constituição da República de Angola, conjugados com o número 3 do artigo 56 do regime de organização e funcionamento dos órgãos auxiliares do Presidente da República, aprovado pelo Decreto Legislativo Presidencial número 9/22 de 16 de setembro, o seguinte: é criada a comissão encarregue de preparar e organizar a visita oficial de Sua Santidade Papa Leão XIV ao nosso país, coordenada pela Ministra de Estado para a Área Social, e integra as entidades seguintes: Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Ministro do Interior, Ministro das Relações Exteriores, Ministra das Finanças, Ministro da Administração do Território, Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Ministro das Energia e Águas, Ministro dos Transportes, Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Ministro da Cultura, Ministra da Saúde, Ministro e Diretor do Gabinete do Presidente da República, Governador da Província de Luanda, Governador da Província de Icoli-Bengo, Secretário do Presidente da República para os Assuntos Diplomáticos e Cooperação Internacional,
secretário do Presidente da República para os Assuntos de Comunicação Institucional e Imprensa, diretor do Cerimonial da Presidência da República, comandante da Unidade de Segurança Presidencial. A comissão tem as seguintes atribuições: criar condições materiais e protocolares indispensáveis para o êxito da visita, interagir com a Nunciatura Apostólica em Angola para a execução das tarefas inerentes à visita de Sua Santidade Papa Leão XIV, prosseguir as demais atribuições superiormente incumbidas. A Comissão deve trabalhar em estreita articulação com a Nunciatura Apostólica em Angola e a Conferência Episcopal Católica de Angola e São Tomé SEAST no processo de preparação e organização da visita. O coordenador da Comissão pode, sempre que necessário, convidar entidades ou representantes de outros departamentos ministeriais para o cumprimento das suas atribuições. As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente despacho são resolvidas pelo Presidente da República. O presente despacho presidencial entra em vigor no dia seguinte à data da sua publicação. 7h20, seguimos. Começa hoje o julgamento dos arguidos envolvidos no caso AGT, que envolve funcionários da Administração Geral Tributária acusados de desviar dos cofres do Estado valores monetários avaliados em mais de 100 mil milhões de kwanzas. Inicialmente, a denúncia feita ao Serviço de Investigação Criminal era de 7 mil milhões de kwanzas, mas no decorrer da investigação, a Procuradoria-Geral da República chegou à conclusão que os mais de 30 arguidos, dos quais 14 funcionários da AGT, desviaram mais de 100 mil milhões. Entretanto, informações apontam que o processo que envolve este mediático caso vai a julgamento nesta quinta-feira no Tribunal da Comarca de Viana. O caso AGT escandalizou o país nos primeiros meses de 2025, tendo SIC efetuado várias detenções de funcionários da AGT e apreendido diversos imóveis em Luanda. A ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, exonerou na altura vários administradores da AGT. Os arguidos são acusados dos crimes de acesso ilegítimo ao sistema de informação, falsificação informática, associação criminosa e também peculato. Segundo a acusação do Ministério Público, a rede criminosa era constituída por funcionários de diversas posições que, aproveitando-se destes privilégios, realizavam vários negócios fraudulentos. A acusação sustenta que o grupo terá montado um esquema de evasão fiscal, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, provocando perdas significativas ao erário público. As empresas visadas são acusadas de criar redes de faturação fictícia e de manipular declarações fiscais para escapar às obrigações tributárias. Segundo o Ministério Público, esta rede criminosa operava desde 2021, recorrendo a adulterações no Sistema Integrado de Gestão Tributária, favorecendo indevidamente várias empresas através da eliminação e redução de dívidas fiscais, emissão irregular de notas de liquidação e reembolso indevidos de IVA, entre outras práticas lesivas. O Serviço de Investigação Criminal, através da sua Direção Provincial do SIC em Malange, no âmbito da prevenção e combate à exploração ilícita de jogos em cumprimento do despacho do Ministério Público, procedeu à detenção de 44 cidadãos, sendo 3 chineses e 41 angolanos, com idades compreendidas entre os 18 aos 51 anos, por exploração ilícita de jogos em concurso com retenção de moeda, consubstanciado no fato de estarem a explorar atividades de jogos, fortuna e azar sem qualquer licença. De acordo com o SIC, durante a operação realizada em diversos bairros da cidade de Malange e do município do Quessua, foram apreendidas 97 máquinas de jogo denominadas slot machine ou caça-níqueis, que eram usadas com moedas metálicas de valor facial de 50 e de 100 kwanzas, cujo montante global de moedas metálicas ainda está por se determinar. A operação resultou igualmente na apreensão de 3 viaturas de marca Toyota, modelos
Hilux encontradas em posse dos cidadãos estrangeiros. O Serviço de Investigação Criminal informa que os cidadãos ora detidos serão encaminhados ao Tribunal da Comarca de Malange para efeitos de julgamento sumário e alerta que a utilização destas máquinas e a consequente exploração desses jogos constitui crime nos termos da lei, pelo que as ações vão prosseguir em coordenação com o Instituto de Supervisão de Jogos. Na província da Huila, alguns profissionais filiados ao Sindicato Nacional dos Professores queixam-se de dificuldades no exercício das suas atividades diárias. Mais de 6.000 professores estão filiados ao Simprof na província da Huila. A informação foi avançada pelo secretário provincial do sindicato, que destaca que a classe enfrenta enormes dificuldades no exercício diário da atividade profissional. David Caetano aponta a escassez de salas de aula, falta de manuais, mau estado ou falta de quartos de banho nas escolas e dificuldades de acesso às zonas de trabalho, como as dificuldades enfrentadas pelos professores, algumas consideradas conjunturais. A nível local enfrentamos muitos problemas, né? Que na sua maioria podemos até dizer que são problemas conjunturais, né? São problemas que são observados em todo o país. Repare, o grande problema aqui, um dos grandes problemas que nós nos debatemos com ele nessa altura é a falta de salas de aulas, né? Por conta disso temos um número elevado de alunos por turma. Depois temos salas ao relento, depois estamos numa época chuvosa, em que nessa altura muitos professores já têm que terminar o trabalho porque o céu já está todo nublado e que a qualquer altura pode chover. Temos também a questão do material escolar, que também é um dos pontos do nosso caderno reivindicativo. Dizer que até agora que estamos a falar, manuais de língua portuguesa e matemática, não é? Sobretudo nas classes, na quarta, quinta e sexta classe, esse manual não foi distribuído até aqui. Quanto à suspensão da greve, que deveria iniciar esta quinta-feira, o secretário provincial do Simprof considera a decisão a mais acertada, já que, em seu entender, o diálogo com a entidade empregadora deve continuar a ser a prioridade. Há que fazer prevalecer a ideia, não é, nacional, uma vez que as demais províncias entenderam então partir para a moratória. Pronto, é um benefício da dúvida que se dá ao nosso governo, porque a greve, não é, tem 5 fases. Só não se começou com esta e o governo tem então a missão de pôr em prática aquilo que são as negociações, os prazos, não é, acordados. Já os alunos das escolas do ensino geral na Huila aplaudem a decisão do Simprof de suspender a greve. Para eles, a paralisação teria enormes prejuízos para os alunos, professores e também para toda a sociedade. Eu acho muito bom porque se houvesse greve, os alunos irão perder um ano de estudo para estudar. É uma boa atitude que eles tomaram, porque se houvesse greve, quem sairia a perder seríamos nós, porque para já agora não há mais prova dos professores, só a prova trimestral e a matéria seria pouca, causaria muitos constrangimentos. Eu acho muito bom. Se eles estivessem em greve, seria muito mal para nós, porque nós estaríamos atrasados um ano e não seria muito bom. E também é benefício para nós, que nossos pais são pessoas professores. Seguimos agora para a previsão do tempo. Luanda tem previsão de dia inicialmente nublado, seguido de céu limpo, temperatura mínima de 25 graus, máxima prevista de 31, umidade do ar de 69%. A cidade de Ndalatando terá o dia maioritariamente nublado. A temperatura vai rondar entre os 21 graus de mínima e 32 de máxima. A umidade do ar relativa de 66%. E seguimos para o primeiro intervalo desta manhã. Volte connosco. Já estamos de volta depois deste curto intervalo e seguimos com o trânsito em Luanda. E vamos saber como é que está o trânsito pelas imagens do CISP. Vamos
dão-nos a ver a Avenida 21 de Janeiro. 21 de Janeiro, nas imediações da Angomarte, o trânsito está complicado. Quem sai de Gamec em direção, ou seja, no sentido descendente, e na verdade estamos na Vila de Viana. Essa imagem mostra-nos na Avenida de Olinda Rodrigues, na Vila de Viana, nas imediações da Angomarte. O trânsito no sentido descendente está complicado. Super complicado mesmo. Quem sai de Viana em direção ao centro da cidade, a situação está feia, está preta, e no sentido contrário o trânsito faz-se com alguma lentidão, mas nada preocupante. As viaturas vão circulando de forma tranquila. As imagens que dão-nos a ver agora, o CISP, é da Samba. O trânsito começa a ficar complicado. Quem sai de Benfica em direção ao centro da cidade, nas imediações do Hotel Sunset, é preocupante. O trânsito está parado, Já sabe, se estiver a nos ouvir, a ver e pretende seguir por esta via, então é momento de começar a ver uma alternativa. Mas quem sai do centro da cidade em direção ao Morro da Luz, Benfica, o trânsito faz-se de forma tranquila. Agora, o CISP dá-nos a ver a cidade do Lubango. Estamos na rotunda da Vozinha, na Avenida Nossa Senhora do Monte. O trânsito faz-se de forma tranquila, as viaturas vão circulando calmamente, fazendo aquela paragem para deixar passar os peões na passadeira, mas sem preocupação nenhuma. E também as imagens mostram-nos aí um agente da polícia que vai ajudando a movimentar o tráfego naquela zona. Continuamos na cidade do Lubango, desta vez na rotunda João de Almeida. O trânsito também faz-se de forma tranquila, um número considerável de viaturas, mas sem causar constrangimento ao trânsito. E depois de mais esta série de imagens do Centro Integrado de Segurança Pública, seguimos para mais um contacto com a Girassol FM. João Alves, assim mesmo já puxamos a corda. Porque agora Celestina Zola está-nos a chamar. Celestina Zola é a apresentadora do nosso programa de televisão, aqui o Manhã Girassol. Exato. Olá, Celestina. Olá, Alves, eu puxei a corda. Pois, e entrou. Não, mas nós demos conta porque o nosso portão tem uma sinetazinha. Que quando é tu a Celestina Zola, ele faz um barulhinho. Olha, muito Zola bom. está aí a vir. João Alves, só a única que entra sem pedir licença, certo? Não, os outros têm de pedir licença e têm de apresentar a identificação. Atenção. Mas os nossos ouvintes também têm prioridade. Tem prioridade. Mas atenção que a corda, aquela coisa da corda, é um segredo nosso, não é? Ninguém pode saber, senão... Não. Olha, também ninguém ouviu. Celestina, temos em linha o Angelino Bicho Mau. Angelino Bicho Mau, bom dia. Já perdemos o sinal do Angelino. Não é dessa, se calhar o Angelino vai ligar. Sim, é camionista. Estávamos aqui a falar de alguns problemas da nossa Luanda. Ele falou de que gostaria de ter uma Luanda mais iluminada, principalmente nas vias por onde passam, né? Isto está a criar muito problema, mas também apontou aqui alguns erros de certos taxistas, certos camionistas e também de alguns populares que vão retirando a boa imagem da nossa cidade. Exato. Por exemplo, ele diz que passava por aquela zona do Sequel e deu conta que estava tudo escuro quando por ontem passou. Porquê? Porque tinham assambarcado os cabos dos postos de energia. O cobre. Lamentavelmente. Infelizmente. Então é o que íamos conversando. Depois também, outro problema, e isto é mais com os camionistas, tem que ver com a sinalização das viaturas quando avariadas. Exatamente. Olha que no período da noite é um perigo. É um grande problema, não há refletores.
Não há refletores na parte traseira destes mesmos carros. E com a pouca iluminação pública aí está. É um perigo Recordamos daquelas colisões que aconteceram, acredito, na zona de Cacoaco. Na morte de muita boa gente, né? Que deveriam dar o seu contributo por desenvolvimento deste grande e belo país, mas infelizmente partiram para a eternidade por causa mesmo destas falhas. João Alves, alguns camionistas, automobilistas, colocam pedras, troncos de árvores para sinalizar. Isto durante o dia ainda consegue, mas no período da noite é complicado. Já é complicado, sim senhora. Precisa mesmo ter alguma coisa refletora para poder guiar os outros automobilistas. Sim senhora. E muitos deles até fazem as paragens. Pronto, aconteceu a avaria, muito bem, não consegue tirar dali o caminhão porque é bastante pesado, mas em curvas. Então tem de sinalizar muito antes. Exatamente. E não fazem isso. Exatamente. E causa assim um constrangimento. Mas é acidentes mesmo de viação que vão acontecendo e vão matando muita gente por aí. Então eu ia conversando sobre isso com o Angelino. Já que estamos a falar em estrada, acidentes, automobilistas, camionistas, vamos... O Simão, não é? Exatamente. Já está aí o Simão. Olá, Simão, bom dia. Este é o nosso primeiro contacto nesta manhã de quinta-feira. Onde é que te encontras? Como é que está o movimento aí em termos de circulação rodoviária? E não só. Estamos naquela conexão. Bom dia com energia, Simão. Bom dia. Bom dia com energia, João Alves. Bom dia, Celestina Zola. Bom dia aos nossos telespectadores e também rádio ouvintes por esta altura já conectados neste nosso contacto, por sinal, o primeiro tripartido. E nós estamos aqui na zona do Quimbango para mostrar como está o movimento rodoviário por esta altura. E o Song Magalhães já vai dando as imagens aos nossos telespectadores e também ao João Alves, que a partir da nossa tela aí no nosso estúdio consegue também ter uma noção de como está aquilo que é a mobilidade rodoviária por esta altura, de quem está a sair do Golfo 2 em direção aqui à zona do Quimbango e vai encontrar este cenário nada fácil por esta altura. São 3 faixas de rodagens totalmente preenchidas. Muitas são as viaturas que pegam aqui a Pedro de Castro Vanduna e Loi, já na sua reta final da Pedro de Castro, esta avenida, para pegar então a de Olinda Rodrigues e desembocar ao município de Viana, ou quiçá pegar aí o 1º de Maio. Então o cenário para quem está a sair do Golfo 2 é este, muitas viaturas por esta altura, um engarrafamento considerável. Para quem segue em direção ao Golfo 2, o cenário é completamente o oposto, mas uma coisa que nós temos sempre que passamos por esta zona aqui do Quimbango observado é a ausência, por exemplo, do sinal de uma passadeira no asfalto que facilita aquilo que é a travessia dos peões. E por esta altura, ou seja, dificilmente nós conseguimos observar uma passadeira aqui e vê-se claramente que os cidadãos que fazem a travessia fazem com algum receio, algum risco, porque nunca se sabe quando é que uma viatura poderá estar a vir com uma velocidade considerada. Por exemplo, passou agora uma viatura em que a velocidade era muito acima dos 60, acreditamos, e estamos a falar de uma zona muito movimentada. Então toda a prudência, toda a atenção redobrada se exige por esta altura quem fica a passar aqui na zona do Quimbango. Vamos também dar-lhe a ver um cenário de como está o movimento, digo mais, de cidadãos neste mercado que é considerado por muitos um autêntico Congo. Isto porque nesta zona faz-se de tudo um pouco, desde o serviço de táxis para o interior dos bairros, como também a comercialização de diversos produtos. Só para se ter uma ideia, nesta altura praticamente ainda não se assiste aquilo que de facto é o movimento aqui nesta zona que dá acesso a diversos bairros aqui da zona do Quimbango, mas conta-se que aqui normalmente, lá mais para o final do dia, táxis que fazem normalmente para o interior dos bairros, no caso aqui da zona do Quimbango. Então, Celestina Zola e também João Alves, este foi o nosso primeiro apontamento na nossa habitual conexão tripartida. Obviamente nós vamos continuar a andar por Luanda e trazer a fotografia do movimento rodoviário que se faz por esta bela Luanda que está a completar neste mês 450 anos de existência. É um até já.
Até já. Até já, Simão João, e obrigada por esta fotografia. Esta zona ali é bastante crítica. É bastante crítica, assim como algumas outras por onde o Simão João vai passando e que precisam de alguma atenção para que o trânsito seja fluido. Às vezes até essa possibilidade de fluidez no trânsito, mas o problema também está, pelo menos esta última que ele esteve a falar, aquela zona da entrada para os bairros, naquela área, tem que ver com os mercados informais. As pessoas criam aí aqueles mercados e não dá passagem aos veículos. Fica complicado. Exatamente. E olha que há pontos em que temos o mercado em plena estrada, no meio da via, e o próprio vendedor ou a vendedora ainda grita com o automobilista. Sim, reclama os seus direitos, como se tivesse direitos no caso. Exatamente. Não estás a ver meu negócio, chefe? Você não pisa em tal tomate. Vais pagar. Não, porque já passamos por isso. Exato. E se te usar que os vendedores ocupam a faixa de rodagem toda, e quando uma viatura pretende passar por lá, abrem ala, mal a viatura passa, ela volta a fechar. Aqui no Mercado de Luanda Sul é uma realidade. O Mercado de Luanda Sul é uma realidade. Aí no final do diazinho, quando o mercado já está para fechar, e então você vai para estacionar e a senhora vem e coloca a mercadoria que está a vender por detrás do carro. Ok, e quando tu sais, queres refazer a marcha ré, tens de estar ali à procura da dona do negócio. E às vezes ela está mesmo aí ao lado, mas vai dar aquela tipo, não está a te ver e tal. A dona está, Mana Maria, essa então, puxa o negócio, o senhor então quer sair. Assim mesmo, olha, situação semelhante acontece no Benfica. Então depois tu puxas o carro, como dizes, basta puxar, já fechou aquele. Exatamente. Já não há lugar para estacionar. Acontece também na zona do Benfica, na rua do Tribunal. Sim. No fim do dia, 17 horas, aquilo é um Deus nos acuda, é que os automobilistas têm que pedir licença aos vendedores para poder passar. Mas aí está. E continuamos a reclamar, não temos espaço nos mercados. Mas há espaços no mercado. Os responsáveis dos mercados estão sempre a dizer que há espaço, espaço das moscas, ninguém vai para lá. Mas depois há outra justificativa, não. Aí dentro não conseguimos vender porque o cliente não entra. Como é que o cliente vai conseguir entrar se vocês ocupam a faixa de rodagem? Mas também há outro problema. E eu insisto nesta, bato sempre na mesma tecla. Comprar nos lugares indevidos. E nós passamos a ser culpados. Exatamente. Eu ontem estava para parar e comprar algo, mas depois lembrei-me do João. O João Miranda e a sua câmara. João Miranda está com a câmara, ele é melhor não. Então, continua. Não, fiz um compromisso e vou assumir. João Alves, o nosso próximo contacto é para mais daqui a pouco. Sim, senhora. Por hora nós seguimos. Está bem, muito bom dia. Bom dia, Celestino Zola. Bom dia para ti. E seguimos com a economia do dia, a economia que comanda as nossas vidas. Mais de 7 mil milhões de dólares é o valor que o governo provincial de Luanda gastou em 2025 para a reposição de equipamentos sociais vandalizados. A informação foi avançada nesta terça-feira pelo vice-governador para o setor econômico, Jorge Minguens. Em função da vandalização de bens públicos, o responsável defende o cumprimento integral das medidas do decreto executivo que proíbe a atividade de compra e venda de material ferroso e não ferroso. Jorge Minguens falava à imprensa no final da apresentação do Plano Luanda Econômica e Sustentável, que visa formar e reorganizar o comércio. O governo de Angola autorizou a contratação de um financiamento no valor de 208,3 milhões de euros para a reabilitação das infraestruturas gerais da urbanização Nova Vida, localizada no município do Quilamba-Quiaxi, em Luanda. A decisão, assinalada pelo Presidente da República, João Lourenço, mediante um despacho, autoriza a celebração de um
num acordo de financiamento entre a República de Angola, representada pelo Ministério das Finanças, e o Banco Português Caixa Geral de Depósitos. Segundo o despacho presidencial, o financiamento conta com a garantia do Banco Português do Financiamento e destina-se à materialização do projeto de reabilitação das infraestruturas da urbanização Nova Vida, um dos primeiros projetos habitacionais da capital angolana. Angola atingiu, no ano agrícola 2024-2025, uma produção de café na ordem de 10.500 toneladas, representando, desta forma, um crescimento de 38,4% em relação ao ano anterior. De acordo com dados apresentados pelo Ministro da Agricultura e Florestas durante os cumprimentos de fim de ano, no referido exercício agrícola foram exportadas mais de 3.288 toneladas de café comercial, o que representa cerca de 11,5 milhões de dólares. Esta faturação, segundo Isaac dos Anjos, traduz um aumento de 51,8% da quantidade em toneladas de café exportado, se comparado com o ano anterior. Participaram deste processo de exportação cerca de 21 empresas angolanas. Os principais destinos de exportação foram Portugal, Itália e Polónia. O executivo autorizou mais de 60 milhões de dólares para a compra de medicamentos que visam combater as doenças que mais matam em Angola, tais como HIV-Sida, malária e tuberculose. A autorização vem em despacho assinado pelo Presidente da República, João Lourenço. O documento divide a despesa em 3 tranches, sendo que, para o programa de combate à malária, foi autorizada a despesa de 12,5 mil milhões de kwanzas para a aquisição de antimaláricos e meios médicos com vista a reduzir a taxa de mortalidade e morbilidade associada a esta patologia. Para o programa de HIV-Sida e das hepatites virais, foram autorizados 26,7 mil milhões de kwanzas destinados à compra de medicamentos, testes rápidos, reagentes e demais meios. Já para o programa de combate e controlo da tuberculose, é autorizada a despesa de 18,3 mil milhões de kwanzas. Os caminhos de ferro de Luanda registraram em 2025 prejuízos de mais de 5 milhões de dólares com os atos de vandalismo nos seus equipamentos e infraestruturas. A informação foi avançada pelo presidente do Conselho de Administração desta instituição, Manuel Kanda. Entre os materiais mais vandalizados constam parafusos, fibra óptica, trilhos, dormentes metálicos, cabos de cobre que conectam os vagões, material de sinalização, chaves de freio dos trens, bujes e conjuntos de rodas, elementos essenciais que garantem a segurança e eficiência dos serviços ferroviários. O preço do barril do petróleo Brent abriu nesta quarta-feira em alta. O Brent, referência para as exportações angolanas, foi negociado no mercado internacional aos 66 dólares por barril, mais $1 do valor negociado no fecho anterior. Assim, o Brent segue $5 acima do valor estimado no Orçamento Geral do Estado angolano 2026. Noutras commodities, às 13 horas desta quarta-feira, a Bolsa dos Estados Unidos da América estava a negociar a saca de milho para entrega no futuro a $425, mais $2 do valor negociado no último fecho, 386 mil kwanzas ao câmbio do Banco Nacional de Angola. Já o café estava a ser negociado a $3.964, mais $6 do que na última sessão. A onça de ouro para entrega no futuro foi vendida a $4.638, mais $20 do valor negociado na última cotação. E o metro cúbico de madeira serrada foi negociado a 550.
O Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola esteve reunido nesta quarta-feira em Luanda e decidiu reduzir a taxa de juro para 17,5% e a taxa de cedência de liquidez para 18,5%. O Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola reuniu-se nos dias 13 e 14 de janeiro de 2026 em Luanda, tendo tomado as seguintes decisões: reduzir a taxa BNA de 18,5% para 17,5%, reduzir a taxa de juros da Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez de 19,5% para 18,5%, manter a taxa de juros da Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez em 16,5%. A decisão sobre as taxas de juros de política justifica-se pela desaceleração consistente da inflação, que em dezembro superou o objetivo definido para 2025, bem como pela perspectiva de manutenção desta tendência nos próximos meses. Conjuntura internacional. O ano de 2025 foi marcado por tensões comerciais e geopolíticas que acentuaram a volatilidade nos mercados financeiros e os preços das commodities, condicionando o crescimento da economia mundial. Ao longo do ano, observou-se a consolidação do processo de desinflação da economia mundial, o que levou muitos bancos centrais a adotarem uma postura de maior flexibilização da política monetária. No que respeita às commodities energéticas, o preço médio do petróleo Brent fixou-se em 68,33 dólares por barril, correspondendo a uma redução de 14,4% comparativamente ao ano anterior, devido ao aumento da oferta num contexto de fraca procura mundial. O Banco Central prevê que a economia do país cresça este ano de cerca de 3,5%, com uma retoma do setor petrolífero estimado em 1,1% depois de uma contração de 4,6% em 2025, segundo dados avançados pelo governador do Banco Nacional de Angola, Manuel Tiago Dias, que perspectivou uma evolução favorável do Produto Interno Bruto, impulsionada pelo crescimento de 4,5% do setor não petrolífero e em menor grau pelo setor petrolífero. Estima-se, então, um crescimento do PIB em 2025 de 2,6%, destacando-se a contribuição positiva do setor não petrolífero, com uma taxa de crescimento de 4,3%, ao passo que o setor petrolífero terá contraído cerca de 4,6%. Relativamente às condições monetárias, a base monetária em moeda nacional expandiu 3,8% em 2025, devido ao crescimento observado em dezembro na ordem de 5,36%. Vínhamos, portanto, com uma contração da base monetária até o mês de dezembro. O agregado monetário M2 em moeda nacional expandiu 15,9% em termos acumulados, situando-se em linha com o crescimento dos preços. O Banco Mundial prevê que o crescimento da economia angolana vai manter-se em 2,6% este ano, superando outros países africanos de língua portuguesa. Os dados fazem parte do relatório sobre as perspectivas económicas globais, divulgado nesta terça-feira. De acordo com o relatório Perspectivas Económicas Globais do Banco Mundial, divulgado esta terça-feira, das economias lusófonas da África subsaariana, apenas Angola e a Guiné-Bissau
mantiveram as projeções de junho passado. Angola tem uma projeção de 2,6% em 2026 e 2,8% em 2027. Guiné-Bissau 5,2% em 2026 e 2027 mantém-se inalterado. Cabo Verde com 5,2% em 2026 e 5% em 2027. Moçambique 2,8% em 2026 e 3,5% em 2027. São Tomé e Príncipe, a projeção para este ano é de 4% e para 2027 3,5%. E Guiné Equatorial 0,4% para 2026 e 1% em 2027. A atual previsão do Banco Mundial para Angola está abaixo da perspectiva que consta do Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico 2026, que projeta um crescimento real do Produto Interno Bruto de 4,17%, um crescimento a ser impulsionado exclusivamente pelo setor não petrolífero. O Banco Mundial destaca, porém, que em 2025 o desempenho da economia angolana foi penalizado pela fraqueza do setor petrolífero, com preços mais baixos do petróleo, subinvestimento e o envelhecimento dos campos petrolíferos a travarem a produção. A Instituição Financeira Mundial melhorou ligeiramente a previsão de crescimento para a África subsaariana em 2026 de 3,7% para 4%, impulsionado pela redução da inflação e pela subida dos preços das matérias-primas, como o ouro. No entanto, a instituição alerta que metade dos países da região deverá registrar abrandamento econômico. Os riscos para as previsões são considerados descendentes, com destaque para a possível redução da procura externa, queda dos preços das matérias-primas, aumento da instabilidade política, agravamento de conflitos regionais e eventual redução do apoio financeiro dos doadores internacionais, o que tornaria as economias mais vulneráveis a choques de saúde e desastres naturais. A propósito do relatório do Banco Mundial, os economistas da instituição de Bretton Woods reconhecem que as condições de financiamento começaram a melhorar, com várias economias, incluindo Angola, República do Congo, Quênia e Nigéria, a recuperar o acesso aos mercados de capitais internacionais, o que representa um alívio para o financiamento das contas públicas e do investimento privado. Entre os aspectos positivos apontados está a melhoria das condições de financiamento externo. Seguimos para o estado do tempo. Namibe terá o dia com nuvens e sol, a temperatura mínima de 19 graus e a máxima de 26, umidade do ar de 72%. Já a cidade de Malange terá alguns aguaceiros, a temperatura vai rondar entre os 19 graus de mínima e 29 de máxima, umidade do ar de 67%. Vamos fazer mais uma pausa, voltamos a seguir. Já estamos de volta para mais um bloco de interação, informação, trânsito e também a nossa conexão com a Girassol FM. E é para lá que vamos agora. João Alves, assim mesmo, eu já estou dentro, já estou na sala. Para prevenir e para tratar. Olá, João Alves. Neste momento vamos tentar novamente o contacto. Agora o Alves está a nos ouvir. Agora sim, nós já chegamos. Mas faltava ali apenas um ajustezinho. Exatamente. Mas a coisinha rápida e os diretos têm disso, então vamos. Não é nada grave. Não é nada grave. Não, já está resolvido. E acontece. Está resolvido. Então, mais uma vez uma conexão para nós, não é? Mais uma entrada vossa aqui para a rádio e a rádio
para a televisão. Exatamente, dar uma pausazinha na atualidade e tentarmos relaxar um pouco. Mas e aqui encontrar outra atualidade outra também, atualidade, porque... e também buscar essa energia que os nossos radiovintes transmitem para nós e trazer esta energia até a televisão. É verdade, é verdade. E vamos começar com esta. Aqui uma boa nova para passarmos para os nossos estimados telespectadores e também radiovintes, que tem que ver com a obra de arte mais cara do mundo. Que é a Salvatore Mundi, de Leonardo da Vinci. Portanto, uma obra de 1452 a 1519. Portanto, esse quadro foi leiloado, acredita, em 2017 e arrematado por 450,3 milhões de dólares. João Alves, eu não consigo contar, não consigo ler este número. É muito dinheiro. Mas podes ficar ali neste, que é muito dinheiro. É muito dinheiro, portanto, não é? Olha só, o autor da obra... É muito dinheiro, uma brincadeirazinha, mas é muito dinheiro. O autor da obra e da sua autodestruição é o famoso grafiteiro, né, o Banksy. Portanto, o leilão da obra A Menina com o Balão ocorreu conforme o esperado. O que ninguém sabia é que havia escondida, portanto, no quadro, uma máquina fragmentada de papel que foi acionada remotamente pelo artista inglês. Portanto, a compradora da obra, picotada, decidiu ficar com o quadro. Quer dizer, aquilo, na altura da venda, e um dispositivo que é para destruir a obra, mas ainda assim, quem comprou ficou com a obra. Mas este dispositivo é para destruir a obra caso fosse roubada? Naturalmente. Extraviada? Porque esta obra é muito falada. João Alves, sim, senhora. Vamos pintar? Para ter esse combo. Fazer aí uns kwanzas a mais. Imagina, que quadros vamos nós pintar. Mas pronto, olha, quem sabe, também temos aí um talento escondido, não é? Quem sabe. E a beleza do quadro está nos olhos de quem vê. Naturalmente. Exatamente. Às vezes nós ficamos assim a olhar para o quadro, mas isso o que é que tem aí? Há quem está aí a dizer, não, isso mas que lindo. Exatamente. Mas eu vou ficar com este quadro. Quanto é que, olha, são 6 mil kwanzas, milhões de coisas. Olha, João Alves, por hora vamos pintar o nosso quadro com a informação do trânsito em Luanda. Vamos embora. Simão, estás no ar. Olá, Simão, bom dia com energia mais uma vez. Olá, bom dia com energia. De facto, mais uma vez, João Alves e também Celestina Zola, nossos telespectadores e radiovintes. Estamos na pedonal da Shoprite, aqui na Diolinda Rodrigues, para dar-lhe a ver como está o movimento rodoviário por esta altura e pedir ao Song Magalhães que mostre como está a mobilidade rodoviária, sobretudo para as viaturas que estão a vir do município de Viana, em direção aqui a este ponto em que nos encontramos, e vê-se claramente que a mobilidade rodoviária já está caótica, está embaraçada por esta altura. Muito difícil fazer a transitabilidade por esta altura aqui na Diolinda Rodrigues, em direção, por exemplo, aos congolenses. As viaturas estão a vir do município de Viana, na grande maioria vão então desembocar até ao largo do 1º de Maio. Algumas fazem o desvio para entrar ao município do Kazenga, outras então dão continuidade para aqui as imediações da Shoprite e também seguir viagem até aos congolenses, e vão encontrar este cenário, cerca de 4 faixas de rodagens completamente preenchidas por esta altura. O trânsito lento é aquela coisa que vezes há em que o condutor sente que a determinada faixa de rodagem está a andar melhor em relação a em que esteve, quer mudar de faixa de rodagem, muitas das vezes não encontra uma boa cedência, podemos assim considerar, do outro condutor, que dificilmente cede a passagem, e nesta de sair da faixa de rodagem normalmente já condiciona aquilo que é a fluidez do trânsito automóvel. Então verifica-se este cenário normalmente complicado para quem está a vir do município de Viana. Quem segue viagem, por exemplo, até o município de Viana, passando também pela fronteira que liga as províncias de Luanda e Colo Ibengo, seguindo viagem para o aeroporto Dr. Antônio Agostinho Neto, o cenário já é bem mais favorável por esta altura.
as viaturas circulam com muita normalidade, há maior fluidez em relação para quem está a sair do município de Viana. Está mais fácil seguir para Viana do que o contrário, de Viana para aqui em direção a Shoprite, a zona do Palanca. Vamos pedir ao Songo Magalhães que mostre também como está o cenário para quem já está a seguir a viagem para a zona dos congolenses, e vê-se claramente que a situação já é mais complicada também para quem segue a viagem para os congolenses. Por esta altura também é possível nós divisarmos aqui a presença considerável de muitos azuis e brancos que uns vão entrando, outros saindo da paragem. Os que estão a sair normalmente já têm os lugares preenchidos na viatura e seguem então viagem até a zona dos congolenses. Outras vão entrando e então está assim, digamos que alguma ordem. Os taxistas vão então parando para deixar e levar alguns passageiros. O movimento de cidadãos também é o que se vê por esta altura. Muita gente a circular aqui nesta paragem da Shoprite. Alguns vão para a zona do Palanca, outros dão continuidade até ao 1º de maio e muita gente, claro está, aproveita este tempinho que ainda tem de alguma folga para tomar o pequeno almoço, porque também aqui comercializa-se alguns produtos rápidos que normalmente, sobretudo os taxistas, têm esta chance então de poderem tomar o pequeno almoço antes mesmo de seguirem viagem. Então, Celestina Zola e também João Alves, este é o cenário, a fotografia do tempo real da mobilidade rodoviária por esta altura na Avenida de Olinda Rodrigues, sentido para quem segue ao 1º de maio e também como quem está a sair da zona dos congolenses, por exemplo, até aqui na zona da Shoprite. É mais um ponto e vírgula, nós voltamos num outro local aqui da província de Luanda para darmos a ver também a fotografia, a imagem sonora para os nossos rádio-ouvintes de como está aquilo que é o movimento rodoviário em Luanda. Bom dia, bom dia. Bom dia, Simão João. E esta fotografia é o trânsito para quem sai de Viana para o centro da cidade de Luanda é super complicado, João Alves. Aquela via é para quem deixa. É um Deus nos acuda. Está pesado a esta altura. Está pesada e também para quem faz a travessia pela Pedonal, né? Exato. Também está complicado. Está complicado. Podemos ver ali. A vendedora? O mercado lá está. Sim. Está super complicado. Mas quem sai de Luanda para Viana já está tranquilo, vai de forma tranquila. Quem vai em direção ao novo aeroporto, Dr. António Agostinho Neto, vai circular. Provavelmente encontra algum engarrafamentozinho lá mais para frente, aí na zona da estalagem e a Rubaldina, ali às vezes há um certo afunilamento, um trânsitozinho lento, e depois um bocadinho lá também para a zona da comarca de Viana também, mas depois para frente, ali passando a Ponta Amarela, já ali para a Ponte do 25, começa a escorregar. Já começa a escorregar, a arriscar o asfalto. Exatamente. Pois, aí já se anda bem. A preocupação aí para além do trânsito é mesmo também os vendedores na Pedonal. Vão criando constrangimentos aos peões. Começa a ser uma doença já. Começa. Sabe qual é o antídoto para a cura desta pandemia. Exatamente. Se calhar sabe, se as autoridades devem estar... Então, mas se sabem, têm de implementar. Devem começar a bolar planos para... Ainda está em estudo, provavelmente, não é? Sim. Vamos ver e depois quando os vendedores deixam a Pedonal, saem da Pedonal, deixam a Pedonal em um estado lastimável. Muito lixo. Esse é o problema. O lixo acumulado e é complicado. Fica complicado. Quando a Pedonal foi feita para um outro fim. De pessoas que vão de um lado para o outro, para facilitar, para a proteção da vida, para a proteção da vida, para evitar também o engarrafamento lá para baixo, né? Porque senão as pessoas vão atravessando, os automobilistas vão ter que parar para deixar atravessar. Exatamente. Então ali surge logo o engarrafamento, né? O anda para, as pessoas estão preocupadas em chegar cedo ao trabalho, então não, mas eu vou passar pela Pedonal. Passas pela Pedonal e lá estão as tias a vender. Exatamente. E às vezes os amigos do alheio também aproveitam
aproveitam aquele engarrafamento. Hoje por hoje, passar pelas pedonais é como se estivesse a passar num campo minado. Tem de saber onde pôr o pé, por causa do tomate da mana que está ali a vender. Oh, meu Deus! Ainda tem que pedir licença para poder passar. Oh, Jesus! Esta é a nossa Luanda. É a nossa Luanda, é a nossa Luanda. Mas eu acredito que isto em breve vai terminar, porque até há zonas, há bairros, não é? Há bairros e há áreas, há vias onde nas pedonais não há ninguém a vender. Exatamente. Não há ninguém a vender. E é assim que deve ser. Só há pessoas ali a atravessarem, mais nada. De forma segura. Quero aproveitar aqui para te contar uma. Em tempos nós andámos ali a falar sobre, e foi no feriado, quando estava tudo muito isolado, as pessoas... Tudo fantasmagórico. Hoje eu falei em cidade fantasma. Pois, mas a maior cidade fantasma do mundo existe afinal. Qual é? Olha, a maior cidade fantasma do mundo fica na Ucrânia. Na Ucrânia. É a Pripyat. Mas esta que já teve quase 50 mil habitantes. Agora hoje está completamente abandonada. Por causa deste conflito. Não? Ainda não. Isso se deve ao medo que as pessoas têm de se arriscar pelo local onde ocorreu o mais grave acidente nuclear da história. O desastre de Chernobyl. Portanto, isto foi a 26 de abril de 1986. Deve ter ainda, conflitos. Deve ter alguns resquícios. Não deixa também os conflitos serem uma das razões, dos motivos. Mas o principal é este. Existe a cidade fantasma. Não querem inalar aqueles produtos químicos porque têm essa ideia que ainda lá tem alguma coisa. É provável que ainda tenha, que o solo esteja contaminado, que as águas estejam contaminadas. Então as pessoas fogem dali. Então há a cidade fantasma, né? Cidade fantasma. Aí há muita casa assim vazia, Zola. Só que acho que não se aconselha a ir para... Claro que não, até estava a pensar mudar-me para lá, mas depois pensei... João Alves, volte, não dá, eu não vou para lá nessa altura. E depois vêm as doenças, não é? Os cânceres de pele e tudo mais, por causa dos produtos químicos. São consequências das guerras, portanto, isto infelizmente. É o que nós vamos encontrando aqui na nossa história do mundo e aproveitamos passar para os nossos estimados telespectadores e também radiovintes nesta manhã. Exatamente. Amanhã amena, Ozola, 8 horas 14 minutos, amanhã já vai alta. Já começou a função pública. Já se trabalha. Alguns ainda estão presos no trânsito. Complicado. Estes não saíram cedo. Não saíram cedo. Ou até saíram, encontraram alguma situação que impossibilitou a circulação. Provavelmente algum problema aí na via terá acontecido. Nós começamos cedo, chegamos sempre cedo, saímos cedo de casa. Quando o galo canta pela primeira vez... Já estamos de pé, já fora da cama. Exatamente. A própria memória já bate ali. Opa, está na hora. Vamos embora. João Alves, daqui a pouco eu volto. Está bem, Celestina Zola, muito obrigado. Bom dia para ti. Seguimos para a atualidade. O governador da província de Luanda, Luís Nunes, anunciou que o governo prevê concluir ainda este ano quase todas as escolas, no caso, enquadradas no Programa Integrado de Intervenção nos Municípios PIN. Luís Nunes, que falava depois da jornada de trabalho realizada nesta quarta-feira nos municípios do Kazenga e Talatona, adiantou que está em carteira a construção de cerca de 20 escolas na província de Luanda. A informação foi avançada pelo governador da província de Luanda no quadro da inauguração do Complexo Escolar número 3031 Maria da Natividade, localizado no município do Kazenga. De acordo com o governador, entre as infraestruturas em conclusão constam, além de outras, a Escola do Rangel, que vão contribuir para a redução do número de crianças fora do sistema de ensino. A obra da Escola do Rangel, aquela grande escola, está parada, está fechada há muito tempo e nós vamos recuperá-la. E é uma escola da samba. Para além do grande projeto que nós temos com o financiamento dos petróleos, que também vamos pôr à disposição das nossas crianças mais de 20 escolas também este ano. O Complexo Escolar Maria da Natividade comporta os níveis de ensino primário e primeiro ciclo do ensino secundário. A administradora municipal do Kazenga, Nádia Neto, assegurou que a instituição tem capacidade para albergar mais de 800 alunos já no próximo ano letivo. Vai albergar cerca de 840 alunos a partir do próximo ano letivo. Este ano letivo está a albergar 330 alunos e é uma grande alegria para todos nós, para os pais, para os encarregados de educação e para toda a comunidade do município de Kazenga. Durante a cerimónia,
populares do Kazenga destacaram a vantagem da escola reabilitada. Já é muito bom. Vai diminuir o nível de crianças fora do ensino. Então é um glória a Deus, é um viva, bem-aja para quem fez isso. É de alegria, sentimento de alegria. Quanto mais escolas nós tivermos no nosso município, mais crianças estarão dentro do ensino escolar. Porque hoje vê-se que muitas crianças não estão a estudar porque não há infraestrutura suficiente para todos. Então, quanto mais o Executivo continuar a trabalhar no sentido de que possam construir mais escolas, possam devolver a educação à juventude, melhor é. O município de Kazenga conta com nova escola reabilitada do ensino primário e do primeiro ciclo do ensino secundário, batizada com o nome da antiga professora daquela circunscrição, Maria da Natividade, que trabalhou nas funções desde 1961 a 2010. Ainda nesta quarta-feira, o governador de Luanda procedeu à entrega de novos meios à empresa de limpeza e saneamento de Luanda, Elisal, e ainda outros à administração de Talatona, destacando-se entre os meios 25 viaturas destinadas ao trabalho de melhoria do saneamento básico e da qualidade dos serviços prestados à população. No ato de entrega das viaturas à empresa de saneamento da província de Luanda, Elisal, o governador da província sublinhou que os novos meios vão reforçar a capacidade operacional da empresa ao contribuir para uma resposta mais eficaz aos desafios do saneamento da capital do país. Em relação a Elisal, que é a nossa menina dos olhos bonitos, uma das grandes bandeiras do governo provincial é o combate ao lixo. Então estamos a equipá-la ela do melhor possível para conseguir dar a volta aos desafios que ela tem pela frente, que são muitos. Mas eu continuo sempre a bater na mesma tecla, que isso é um processo que só tem sucesso se a nossa população também participar. Por sua vez, o presidente do Conselho da Administração da Elisal, Manuel Caterça, afirmou que, com a entrega dos novos meios, a estratégia da empresa passa agora para a melhoria contínua na prestação dos serviços de limpeza urbana. Ainda no reforço institucional, o governador de Luanda fez a entrega de meios rolantes à administração municipal de Talatona, enquadrados no quadro do Executivo em garantir maior eficiência no funcionamento dos serviços públicos locais. A estratégia acaba por ser fortalecer cada vez mais a nossa capacidade técnica operativa, garantir que consigamos atingir as zonas que não têm cobertura atualmente e demonstrar cada vez mais que a Elisal está aqui preparada para os novos desafios. A administradora municipal de Talatona, Sandra Batalha, destacou que os meios recebidos, nomeadamente transporte para funcionários e para direções municipais, serão utilizados para acudir às necessidades dos munícipes. Recebemos também transporte para os nossos funcionários, uma medida que vem aliviar bastante a economia das famílias. Recebemos igualmente transporte para as direções municipais, que vem apoiar, sobretudo aquelas direções que têm, portanto, as vistorias dentro dos vários procedimentos administrativos que compõem a administração municipal de Talatona. É trabalhar-se cada vez mais em prol dos munícipes, e aqui na administração municipal de Talatona temos um slogan: não há sábado, não há domingo, não há feriado e só há trabalho. A província de Luanda conta com novos meios rolantes, com destaque para 25 novas viaturas entregues à empresa de saneamento de Luanda, Elisal, feita pelo governador da província, Luís Nunes. A administração municipal de Cacoaco visitou nesta quarta-feira várias obras em construção na localidade. A jornada enquadra-se no âmbito do plano de acompanhamento e monitorização das infraestruturas públicas em execução. Objetivo: avaliar o grau de execução física dos projetos em andamento, bem como aferir o cumprimento dos prazos e o impacto das intervenções no desenvolvimento local. Segundo o administrador municipal de Cacoaco, Fernando João, estas empreitadas merecem a atenção da administração pela sua importância e impacto social. Nós hoje começamos a percorrer na vila de Cacoaco, está-se a fazer uma pequena intervenção em algumas valas, que de certo modo vão facilitar o escoamento das águas. Estamos também o Largo Antônio Manico, o vulgo Cabeça de Soba, que também está a ser requalificado. Tivemos também a oportunidade de ver a feira do artesanato,
que no quadro dos esforços da administração municipal também está a ser requalificado, com vista a dar maior comodidade e maior oportunidade de negócio dos nossos especialistas em artesanato, onde o personal era um ponto muito crítico até então, quando chegamos aqui, porque esse equipamento social não estava concluído. Nós estamos a trabalhar com a empresa Lintel, tem um empreiteiro que já estava a desenvolver um trabalho aqui, está a concluir os trabalhos de melhoria e de colocação de alguns serviços que não estavam aqui postos, para permitir a circulação de pessoas e bens. Entre as preocupações da administração consta, por outro lado, a aproximação dos serviços públicos ao cidadão. Por conta disso, vai ser inaugurado no bairro da Pedreira um balcão de identificação. São criadas, está devidamente apetrechado e dentro em breve esse equipamento vai ser colocado à disposição da comunidade para encurtar, sobretudo, as distâncias que eles percorrem até chegar à administração municipal. Vale a pena lembrar que nós vamos também colocar os serviços da Secretaria-Geral da Administração Municipal. A iluminação pública é outro problema que também afeta a localidade. Moradora do bairro Ângelo há mais de 10 anos, Filomena explica que o medo toma conta dos munícipes no período noturno. Estamos na estrada, está muito escura. Nas ruas também não temos, se nós não metemos lâmpadas assim nos portões, ficamos no escuros. Esse rodovia é normal, mas nos outros sítios tem muitos assaltos, muitos. Durante a visita ficou também a garantia de que o bairro Ângelo vai passar a contar ainda este ano com um novo sistema de iluminação pública. Estamos a colocar cerca de 7 quilômetros de iluminação pública. Da entrada do bairro Ângelo até aqui, onde termina o nosso município, começa o município de Mulemvo, está completamente iluminado e garantir a segurança, a iluminação pública e a segurança tanto dos nossos munícipes que circulam até altas horas da noite nesse território. É um sistema que vai comportar 150 luminárias alimentadas por 3 circuitos e esses circuitos alimentados por 3 transformadores novos. É um sistema totalmente novo. A princípio, é importante dizer que nesta zona não tem nenhum sistema de iluminação pública instalado. Esse será o primeiro sistema a ser instalado e o único, no caso, a ser instalado aqui no bairro Ângelo. O administrador apelou à população para redobrarem a vigilância de modo a se evitar a vandalização. Nós vamos trabalhar com a polícia e não vamos perdoar todos esses atores. O município de Cacoaco, na província de Icoli-Bengo, foi nesta quarta-feira palco de uma campanha massiva de humanos. Mais de 100 os munícipes que acorreram ao Centro Cultural de Cacoaco. A multidão refletiu de forma gritante a necessidade dos serviços de registro estarem cada vez mais próximos do cidadão. Angelina, Agostinho, Fernanda e Fernando, de 11, 8, 5 anos e 2 meses de vida, respectivamente, filhos do casal Soma, podem agora ser considerados cidadãos angolanos. O processo de registro dos menores, considerado célere pelos pais André e Feliciana, foi como tirar um grande peso dos ombros. Não estava conseguindo, essa pessoa para amanhã. Já. Não estava conseguindo mesmo. Hoje é uma realidade? Hoje mesmo, não, é sorte mesmo. Consegui bilhete na Venture, correu muito bem. Hoje mesmo me falaram onde, aí no Norte Cacoaco, vai ter assento das crianças. Eu também não olhei atrás e cheguei até aqui. Ao contrário dos menores da família Soma, Dona Júlia Ananias teve de esperar 43 anos para ter um bilhete de identidade. No seu sorriso, a alegria da oportunidade que esperava há anos. A pessoa que tiver anos criados já não existe. A maioria dos empregos que estão a pedir tem que ter sempre um bilhete. Enquanto você não tiver bilhete, não se faz nada. Sinto dentro de mim uma felicidade, porque não é fácil. Pela idade que tenho, não é fácil. Eu sair daqui, consegui o bilhete e me sinto que estou numa felicidade. A doméstica conta que foi por meio de campanhas que conseguiu, há cerca de 3 anos, registar 2 dos 6 filhos. Eu conheci os dados das meninas e os meus dados, consegui meter num papel e assim consegui fazer o coisa das meninas. E agora a luta, para além da sua documentação, é tratar também dos outros 4 filhos? Sim, de momento é só para tratar a minha cédula ou bilhete para mim. Depois consigo fazer, depois de eu tiver o bilhete, eu consigo fazer o registro daqueles outros que ficaram.
A iniciativa conjunta entre a Direção de Justiça de Luanda e a Administração de Cacoaco, segundo o gestor municipal Fernando Francisco João, foi motivada pelas enchentes diárias nos postos de registro. Com a campanha, vem igualmente o compromisso de garantir o documento de cidadania aos munícipes de Cacoaco. Um cidadão sem o registro civil, ou o registro de nascimento, ou sem o bilhete de identidade, não pode tratar nada, nem sequer consegue estudar, tanto para as crianças. Daí a importância desta campanha. São campanhas que se realizam tanto de forma extraordinária para permitir que aqueles cidadãos que estão longe dos postos habituais de registro e identificação civil possam ter acesso tanto a esses serviços. O administrador de Cacoaco não descarta a possibilidade de continuidade da campanha, que deve terminar no dia 16 de janeiro. Nós vamos ter que trabalhar com a delegação provincial para que, de forma interpolada ou de uma outra forma, possamos desenvolver mais campanhas dessa natureza no nosso município para permitir que mais munícipes tenham acesso tanto ao bilhete de identidade e ao registro. E sabemos que sem esse documento não se faz nada. E nós temos que estar a mobilizar a comunidade, os nossos cidadãos, aqueles que por alguma razão trataram o bilhete de identidade e não foram levantar também, que é outro problema que temos, se dirigem aos postos para recolher os bilhetes de identidade que lá estão. São muitos bilhetes de identidade. A campanha de registro de nascimento e emissão de bilhete de identidade decorre no bairro 17 de Setembro, Zona 3. No processo das crianças, dos 0 aos 13 anos, deve constar o documento dos pais e o cartão de vacina, se tiver. Para os adultos, devem apresentar a documentação dos pais, 2 fotografias tipo passe, uma capa de processo e preencher o requerimento entregue no local. A cidade de Moçambique, capital da província de Namibe, tem em curso um projeto de construção e ampliação da rede de distribuição de água, bem como de ligações domiciliárias. Sob a responsabilidade do Ministério da Energia e Águas, o projeto tem como principal objetivo expandir a rede de abastecimento de água potável nos bairros Bagdá e Saíd Mingas, no âmbito da empreitada que começou no mês de junho de 2024, estando prevista na sua reta final, com a previsão para a conclusão para o mês de fevereiro deste ano. Estão a ser construídas cerca de 70 quilómetros de rede de distribuição e aproximadamente 6.000 ligações domiciliares. O projeto contempla ainda o aumento da capacidade do sistema de elevação e adução através da instalação de uma nova conduta adutora. Com a implementação desta iniciativa, dezenas de milhares de cidadãos dos bairros abrangidos passarão a beneficiar de maior disponibilidade de água potável para o consumo humano e para as atividades do cotidiano. E seguimos agora para as capas dos principais jornais de Angola e do mundo. E começamos com a Folha de São Paulo. O jornal brasileiro escreve na sua capa: nova ação no caso Master bloqueia 5,7 bilhões de reais. Toffoli critica Polícia Federal. Matança no Irão está parando, afirma Trump. Execução do opositor é adiada. Seguimos para o The New York Times, que escreve na sua capa: republicanos bloqueiam o esforço para conter o poder de Trump na Venezuela. Estados Unidos da América disputam para vender petróleo venezuelano, transformando laços com ex-inimigo. Escreve assim o The New York Times. Agora o jornal A Bola, o português, escreve na sua capa, no detalhe: em jogo intenso e de poucas oportunidades, ganhou quem acertou uma vez. Futebol Clube do Porto 1, Benfica 0. O David da Taça continua a derrubar Golias. Sporting Alvalade de porta aberta em janeiro. Seguimos para o estado do tempo. A província, ou seja, a cidade do Uís, terá dia com algumas trovoadas e
A temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 25, umidade do ar de 87%. Já a cidade do Dundo tem a previsão de algumas trovoadas ocasionais. A temperatura vai rondar entre os 20 graus de mínima e 26 de máxima, umidade do ar de 83%. E vamos fazer a última pausa nesta manhã. Volte connosco. Já voltamos e estamos a caminhar para a reta final deste nosso encontro matinal, que começou às 7 horas e vai até bem perto das 9 horas. Seguimos este bloco. Aliás, começamos com notícias de países cujos nacionais sejam considerados propensos a precisar de assistência pública enquanto viverem nos Estados Unidos. O Departamento de Estado, liderado pelo secretário Marco Rubio, disse que instruiu os oficiais consulares a suspender as solicitações de visto de imigrantes dos países afetados, de acordo com uma ordem mais ampla emitida em novembro, que endureceu as regras sobre potenciais imigrantes que poderiam se tornar cargas públicas nos Estados Unidos. A suspensão, que começará a 21 de janeiro, não se aplicará a solicitantes que busquem vistos de não imigrantes ou vistos temporários de turista ou negócios. A administração Trump está a pôr fim ao abuso do sistema de migração americano por aqueles que querem extrair riqueza do povo americano, disse o departamento em comunicado. O processamento de vistos de imigrante desses 75 países será pausado enquanto o Departamento de Estado reavalia os procedimentos de processamento de imigração para impedir a entrada de estrangeiros que beneficiariam de benefícios sociais e públicos. A declaração não identificou quais países seriam afetados pela pausa, mas a administração do presidente Donald Trump já restringiu severamente o processamento de vistos de imigrante e não imigrante para cidadãos de dezenas de países, muitos deles em África. Um funcionário dos Estados Unidos disse que a lista incluía a Rússia, Irão e Somália, além do Afeganistão, Brasil e Egito, entre outros. O funcionário falou sobre a condição do anonimato porque a lista ainda não havia sido tornada pública. 400 mil pessoas estão em risco de serem retiradas compulsivamente das suas zonas de residência devido ao risco de inundações na província de Gaza, sul de Moçambique. As autoridades informaram que há um risco iminente de junção de rios Incomate e Limpopo, cenário igual ao registrado nas cheias de 2000. À medida que transbordam, o que poderá aumentar o número de afetados para cerca de 500 mil de pessoas em termos de infraestruturas afetadas. Segundo a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, há pelo menos 150 escolas e cerca de 80 unidades hospitalares, além de cerca de 10 mil hectares de produção agrícola que podem ser perdidos. E seguimos agora para o desporto com a Georgina João. Georgina João, bom dia. Hoje já são conhecidos os finalistas do CAN 2025. A Nigéria ficou pelo caminho, vai disputar o terceiro lugar. Exatamente. Bom dia, Celestina Zola, e bom dia também para quem nos acompanha a esta hora. É verdade, a Nigéria ontem acabou por perder na marca dos 11 metros frente a Marrocos, que está a organizar essa prova e quer muito vencer 4-2. Marca dos 11 metros é perigoso, aquilo de Deus é que sabe, é a sorte. E então, o melhor mesmo é resolver o jogo ao longo dos 90 minutos. Exatamente. Só que ontem tivemos uma Nigéria menos ofensiva daquela que nos tem habituado ou que nos habituou ao longo desta competição. Nós ontem falávamos aqui na redação desportiva que a final seria Senegal-Nigéria. Isso devido ao bom futebol que as duas seleções apresentaram exatamente ao longo deste campeonato, mas infelizmente a Nigéria ficou pelo caminho, perdeu frente a Marrocos, que também é candidata ao título, e vamos ter uma final da África Ocidental e África do Norte, Senegal,
Marrocos. E Marrocos está a jogar em casa. Marrocos está a jogar em casa diante do seu público, quer fazer história. Depois de meio século ter erguido um título, foi em 1976. Estamos aí a falar de 49, 50 anos que o Marrocos não consegue erguer um título. Senegal conseguiu o vice-campeonato por 2 vezes, em 2012, 2019, venceu em 2021, está na quarta final e de certeza que tudo vai fazer que é para poder então erguer o título pela 3ª vez. Então vamos esperar pelo resultado final deste CAN de 2025, em que Angola saiu muito cedo. Muito cedo, mas não é melhor não falarmos sobre os polacas, mas tem mais em Portugal, há choros também, não é? Há choros em Portugal, o grande derby, o clássico do futebol português. Hoje também aqui na região vamos ter muitos problemas. Vamos. Benfica perdeu diante do Porto por 1-0. Teve um desastre, uma bomba, um estrondo em Espanha. Real Madrid voltou a perder 3-2. Então hoje é uma quinta-feira daquelas. Georgina João, é consigo agora. Muito obrigado. E vamos começar com o futsal. 20 jogadores se integram à pré-seleção nacional de futsal que vai disputar as eliminatórias de apuramento ao CAN 2026. A seleção nacional começa a projeção à próxima edição do CAN de futsal no dia 19 do mês em curso, aqui em Luanda. Para esta empreitada, o técnico da turma angolana chamou 20 atletas para os trabalhos que têm como objetivo deixar a máquina afinada para garantir a qualificação ao CAN de Marrocos. Para cumprir com tal meta, Franklin Inácio chamou 20 jogadores que passamos a descrever agora. Guarda-redes Micael Domingos, Denilson Inácio e Wilson Agostinho. Defesas Antônio Dias Cassimo, Francisco Gabriel, Osvaldo de Carvalho, Telmo de Souza e Sérvio Marcelo. Nas alas, Franklin Inácio elegeu Adérito Santos, Clivert Neto, Braulio Fontura, Gaspar Celestino, Tito Manuel, Aniclene Manuel, João Cambangula e Magno Gomes como indicados para preparar as eliminatórias do CAN 2026 em futsal. Nos pivôs foram chamados 3 jogadores: Simão Miguel, César Mondo e Ornes Santos. O técnico da seleção nacional, Franklin Inácio, frisou que os atletas escolhidos são os melhores do momento e oferecem alguma qualidade para garantirem a qualificação ao CAN de Marrocos de abril próximo. Os melhores que temos cá no país. Portanto, nós quando fizemos uma seleção, são sempre os melhores na ótica da equipa técnica, daquela tática que vai ser utilizada durante os jogos. Por isso são esses que dão, digamos assim, a esperança, porque garantia ninguém tem, ninguém sabe como é que é o futuro, mas dá uma esperança de fazermos uma boa partida, bons jogos e fazer bons resultados. Eu penso que esses são os jogadores com melhores condições nesse momento, que é para nos fazer sonhar. Recordo que Angola está isenta da primeira eliminatória na corrida ao CAN de Marrocos e entra em ação na segunda, enfrentando nos dias 3 ou 4 de fevereiro o vencedor do duelo entre Camarões e Sudão do Sul. Os 20 convocados por Franklin Inácio começam os trabalhos de preparação na próxima segunda-feira, dia 19 de janeiro, em Luanda. O Senegal tornou-se o primeiro finalista da Taça das Nações Africanas de 2025 de futebol ao bater o Egito por 1-0 em Tánger, Marrocos. Celestina Zola, domingo é o dia D, o dia em que vamos saber qual seleção irá então destituir a Côte d'Ivoire do título de campeã africana. Será Senegal ou Marrocos? Eu agora prefiro não apostar, vou só esperar pelo jogo, porque as previsões que eu fiz deram todas erradas, então prefiro esperar. É o que eu disse, a bola redonda. A bola redonda, e exatamente. são precisos 90 minutos para ter um vencedor ou mais, não é? Que Sim, é o caso da Nigéria. Da Nigéria, que foram até os prolongamentos, 120 minutos, mas foi eficaz, não foi eficaz e acabou por ficar, que é uma pena, porque a Nigéria apresentou uma qualidade alto nível da Nigéria. Infelizmente, o jogo é mesmo assim, alguém tem que perder e alguém precisa ganhar. Exatamente. Amanhã é Girassol da semana e eu conto consigo. Até amanhã, Celestina. Até amanhã. E já na reta final do nosso encontro, vamos fazer o nosso último contacto com o João Alves, da Girassol FM.
João Alves, estamos a caminhar para a reta final desta nossa jornada. Infelizmente, quando os minutos começam a escassear, dá aquela saudade. Mas precisamos... fica sempre a esperança, né? Só são algumas horas. Sim, e amanhã há mais um a esperança do novo amanhecer. Bom dia com energia. A preparar o terreno para o manhã Girassol chegar. Certo. João Alves, exatamente. Vamos muito rapidamente saber como é que está o trânsito. Vamos embora. É o Simão João novamente. João já está em linha. Já vamos atender o Simão também, né? Dar essa oportunidade de juntar-se a nós. Exatamente. Para então pudermos ter a informação atualizada do trânsito nesta hora. Exato. Não fica tudo complicado. Andamos aí às escuras, sem saber por onde metermos a roda da viatura, né? Sem saber por onde passar. E então é complicado. Simão. E o Simão está aí para nos guiar. Simão. Bom dia com energia. Bom dia, Simão. Já estás no ar. Bom dia com energia, os dois. Esperamos que consigamos, de facto, guiar os nossos telespectadores e também rádio ouvinte para saber como está a mobilidade rodoviária. E, aliás, continuamos na Deolinda Rodrigues porque as coisas, de facto, não estão fáceis aqui na Avenida Deolinda Rodrigues, sobretudo das viaturas que já estão aqui ao pé da zona dos Congolenses, em direção ao 1º de Maio, e vê-se claramente, Celestina Zola e também João Alves, que as coisas continuam difíceis. Há instantes nós estivemos aí junto à pedonal da Shoprite, também para o desvio do Palanca, e o cenário era igual a este. Praticamente é muito difícil circular por esta altura aqui nas imediações para quem vai aos Congolenses e também passando pelo 1º de Maio. O cenário que vai encontrar é este. São 4 faixas de rodagens, 3 faixas de rodagem, mas ainda assim é muito difícil circular por esta altura para quem está a sair do município de Viana ou também a sair da zona do Palanque em direção aqui aos Congolenses, onde há muito movimento, quer de pessoas como também de veículos que por esta altura vão circulando por aqui. Muita gente também a andar a pé aqui junto à zona dos Congolenses. Acreditamos que algumas dessas pessoas vão entrar para o mercado dos Congolenses para fazer uma ou outra coisa, um apanhado, por exemplo, para hoje, que é quinta-feira, sexta-feira mini. Vamos também dar a ver o outro ângulo de como está o movimento rodoviário para quem vai seguir para o 1º de Maio, por exemplo, e as coisas estão também difíceis por esta altura circular em direção ao 1º de Maio e também, claro está, o movimento nesta pedonal de muita gente que continua a fazer a comercialização em plena pedonal. Nós estamos a falar relativamente a esta situação que também degrada o próprio bem público que custou muito dinheiro aos cofres do Estado, mas infelizmente o cenário é este. O movimento nas pedonais fica também meio que difícil em função da venda que se assiste aqui. Mas enfim, vamos fechar este nosso apontamento, mostrar agora como está o cenário para quem segue, por exemplo, para o Largo do 1º de Maio, pegando também o desvio para seguir viagem até a Avenida Hoje à Renda, e o cenário também é este. Difícil a mobilidade rodoviária por esta altura aqui na Deolinda Rodrigues. Então, João Alves e Celestina Zola, este foi o nosso último apontamento, a nossa última conexão tripartida nesta quinta-feira. Obviamente a mesma equipa volta a estar juntos amanhã, pontualmente às 7 horas e também no Bom Dia com Energia. A equipa que trabalhou, constituída por Lucas dos Santos e também o São Magalhães e o Simão João. Bom dia, bom dia. Bom dia, equipa, e bom regresso a casa. Simão João e as últimas do trânsito. Exatamente, está complicado. Está fácil. João Alves, parece que, pronto, não está fácil para todos, nem mesmo para o nosso Mercedão. Também, porque estão praticamente presos. Exatamente, aí só mudou de ponto, mas continua na Avenida Deolinda Rodrigues. Exatamente, está complicado. Uma quinta-feira a terminar assim, né? A terminar o programa, no caso, com estas notícias nada boas para quem vai o volante a esta hora. A esta hora. Imagino, João Alves, o emocional de quem está a caminho do serviço.
neste trânsito. E saber que são quase 9 horas e ainda nem está a meio do caminho. Exatamente. Opa! Mas aí um conselho surgido. O conselho vai para os nossos estimados automobilistas. Sintonizem a 102.7. Bom dia com energia. Bom dia com energia. Energia em alta. Temos estas palavras animadoras, confortáveis, não é? Para confortar os corações de quem está a esta hora um bocado aborrecido com o trânsito, e também a boa música como as tem dos Dire Straits nesta manhã. Exatamente. João Alves, olha que é mesmo chato você estar atrasado e o trânsito não anda. Mas o que fazer? É como se pergunta, né? Tubanga aqui, vamos fazer como então? Não, mas é aguentar. É aguentar e ter calma. Calmex. João Alves, nós estamos a ir embora. Estamos mesmo a marcar o ponto final deste nosso encontro. Desejo assim aos rádio ouvintes e também ao Galácio Santana continuação de uma ótima quinta-feira. Quinta-feira Mine, ou seja, sexta-feira Mine. Estamos a caminhar para o final de semana, mas ainda temos algumas horas de trabalho. Mas a semana começa já a ficar levezinha. Não, hoje já mais leve, né? Aí já se começa a pensar no amanhã, sexta-feira, e depois no fim de semana. No fim de semana, e depois Enfim. O que para nós é igual a outros dias, não é? Exatamente. Aproveitamos ali um bocadinho do tempo fora do trabalho. Mas para relaxar e depois volta. Mas é um pouquinho. Mas vale bom, a pena. Mas olha como é bom estar aqui a trabalhar. É tão bom servir o nosso público ouvinte e também os telespectadores. Com certeza. Então até amanhã, não é? Até amanhã, João Alves. Até amanhã. Um abraço. Um bom dia com energia para ti. Tudo por hoje. O nosso próximo encontro acontece amanhã. Obrigada pela companhia de sempre. Fique com o resto da programação da Rede Girassol, que promete. Continue ligado, estamos juntos. Até amanhã.